Meus amigos com bom ar, boa noite. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020, nosso encontro de número 84, ainda com a pandemia, agora com o frio danado, segundo alguns aí, faz parte. Meus amigos, nós estamos estudando as condições da certeza. E na última aula, na quinta-feira, de número 83, nós falamos um pouco sobre o erro, a natureza do erro, as causas do erro, causas lógicas e morais, e falamos até de remédios contra o erro. E hoje vamos falar um pouquinho sobre sofismas. Só que a gente vai ter uma aula específica sobre isso depois, talvez não apenas uma, mas várias, mas eu acho até chato falar sobre os sofismas e não falar sobre os sofistas. Então vamos fazer um pequeno adendo aqui, histórico, para informar sobre os sofistas. Então, quem foram, quem são os sofistas? Os sofistas foram sábios que atuavam como professores ambulantes de filosofia e eram considerados mestres da retórica e da oratória, ensinando, segundo alguns hoje, por altas taxas, a arte da política, garantindo o sucesso dos jovens na vida política. Normalmente, a gente vê nos livros, nas aulas, os professores ensinando que eles cometeram um atentado contra a filosofia por cobrar pelas aulas. Eu sempre achei isso muito estranho, porque como é que você vai sobreviver se você não tiver uma fonte de renda? E então talvez seja isso, talvez as taxas fossem muito altas as que eles cobravam. E hoje nós temos vários casos por aí, está cheio de pessoas que viajam, não apenas o Brasil, mas quase o planeta todo, ministrando palestras e cobrando por elas uma taxa altíssima. Imagino que tenha sido isso aí que aconteceu na época. Então, eles ensinavam a arte da retórica. Em que eles acreditavam? Eles acreditavam que a verdade é múltipla, relativa e mutável. Então, batia bem de frente com as ideias filosóficas que eram acrescentadas, que eram discutidas na época e ainda hoje. Então, o foco dos estudos dos sofistas, é bom lembrar também que a palavra aí vem do sófos, né? Sábio, era o homem e suas relações individuais e sociais. Podemos colocar que surgiu aí, então, o período antropológico. Por definição, a antropologia é a ciência que se dedica ao estudo da espécie humana, desde a origem até os dias de hoje. Os sofistas daquela época se tornaram bastante famosos. Eu coloquei daquela época para a gente se questionar, será que hoje ainda existem sofistas? Caso existam, quem são? Os sofistas atualmente são aqueles que disputam seus próprios interesses, numa oratória que vai privilegiar somente uma parte da população. Então podem ser políticos, empresários, líderes de organizações, facções, religiões, qualquer um que defenda a sua verdade particular, ou seja, apenas os seus interesses. Não há uma posição neutra e universalista que defenda o ser humano e o bem comum. Então, simplificando, podemos falar que, diferentemente dos filósofos gregos em geral, o ensinamento dos sofistas não era ideal, desinteressado, mas visava principalmente a recompensa. Eu não estou falando aqui da recompensa do pagamento para o professor, necessariamente. Resumindo, o conteúdo desse ensino, tinha fins práticos e empíricos e, portanto,
superficial e, óbvio, particular. Feito esse pequeno resumo, vamos dar uma introdução àquilo que realmente nos interessa na sequência da matéria e vamos falar um pouco sobre os sofismas. Começamos, como sempre, com uma definição. Dá-se o nome de sofisma a um raciocínio errado que se apresenta com as aparências da verdade. Se o sofisma é cometido de boa fé e sem intenção de enganar, alguns costumam chamar isso de paralogismo. Mas essa distinção, segundo a boa ou má fé, compete apenas ao moralista. Para o lógico, sofisma e paralogismo são uma única e mesma coisa. Nós dividimos sempre após a definição. Como já definimos, vamos dividir. O erro pode ter duas espécies de causa. Ou o erro provém da linguagem, ou provém das ideias de que se compõe o raciocínio. Aqui eu me refiro ao erro especificamente do sofisma. Nós temos dois tipos de sofismas, e é muito bom entender bem esta separação. Em consequência do que foi dito antes, a gente conclui que existe os sofismas de palavras e os sofismas de coisas ou ideias. Vamos falar um pouquinho sobre os sofismas de palavra. Os sofismas verbais decorrem da identidade aparente de certas palavras. E nós temos dois tipos principais, que são o equívoco e a metáfora. O equívoco, especificamente, consiste em tomar no raciocínio uma mesma palavra em vários sentidos diferentes. Então, por exemplo, aquele clássico que eu já comentei com vocês, o cão late. Ora, cão é uma constelação, logo, uma constelação late. Ele é correto sob o aspecto da forma, mas com relação ao conteúdo, é questionável. A confusão do sentido composto e do sentido dividido, que se verifica no discurso, quando se toma coletivamente o que é dividido na realidade, ou que se divide no discurso aquilo que na realidade não é mais do que um. E para isso tem um argumento também clássico que se chama o argumento do pródigo, que diz o seguinte: essa despesa não me arruinará, nem esta segunda, nem esta terceira. Logo, todas essas despesas não me arruinarão. E aí o Tiago pega o seu cartão de crédito e compra e compra. Ou então, em sentido oposto, um outro argumento, que é aquele: 4 e 2 são 6. Logo, 4 são 6 e 2 são 6. No linguajar comum do dia a dia, a gente percebe muito acontecer isso. O equívoco ocorre quando você utiliza uma palavra de múltiplos sentidos, significados, como se fosse apenas um único. Um outro clássico que se coloca é que os assassinos de crianças são desumanos, portanto, os humanos não matam crianças. Então, esta frase jogou com o sentido da palavra humano e colocou no sentido biológico e na outra no sentido moral. Os homens são seres racionais, logo, as mulheres não são seres racionais. Aí também tem uma confusão com o significado da palavra homem como ser humano ou ser do sexo masculino. O segundo tipo que nós temos é a metáfora, que consiste em tomar a figura pela realidade. Este gênero de sofisma é frequente
principalmente quando se fala de coisas espirituais. Como devemos servir-nos de imagens sensíveis para exprimi-las, facilmente a imagem se substitui à coisa e se torna uma fonte de erros. Então, com relação a esses dois tipos, com relação ao equívoco e com relação à metáfora, alguns exemplos comuns. Para nós, o chute dele é uma bomba. Percebe? Pode ser um chute muito forte, pode ser muito ruim. Então, o sentido é aquele. Que a gente utiliza no dia a dia, aquela menina é uma gata. Tudo bem, ela é encantadora, é fofinha, é bonitinha, mas ela me encarou com um olhar de pedra. A gente percebe claramente aí o sentido da forma figurativa, e não no sentido literal da palavra. Aquela menina é uma flor, subentende-se uma série de coisas, mas no nosso caso específico ainda, a técnica é apenas a ponta do iceberg. Quer dizer que a técnica é pequena diante de uma outra coisa. Então tem sempre aí uma comparação, muitas vezes subentendida. Ela é uma formiga para doces. E propaganda, na televisão, a gente vai ver o tempo todo isso. Eu estava vendo esses dias aquela propaganda da batata da onda. A batata tem um formato realmente onduladinho, eles aproveitam isso, joga isso. O Red Bull te dá asas. E por aí vai. Concluindo, metáfora é quando uma palavra está sendo empregada fora do seu sentido concreto, real e literal. Trata-se de uma comparação implícita, subentendida no texto ou discurso. Se caracteriza por comparar sem que sejam empregados termos comparativos. O sofista, somando novamente, comparando, fazendo uma análise global aí, ele acredita nas coisas de forma particular, de modo que cada indivíduo tem a sua visão. Eles refutam, então, para ganhar o debate verbal. A única coisa que interessa é isso. É só ligar a televisão, a gente vê isso aí o tempo todo sendo utilizado hoje, em 2020. Enquanto Sócrates e os outros filósofos partem do pressuposto da existência do conceito absoluto de cada coisa. E estão refutando, assim, para dessa forma, purificar a alma de sua ignorância. Outro detalhe interessante a lembrar é que Sócrates, Aristóteles e Platão, eles acabavam, de uma certa forma, criticando os sofistas e alegavam que eles não eram considerados filósofos e sim mercenários. E para a gente encerrar isso aqui de hoje, para vocês pensarem um pouco sobre o assunto, eu vou colocar algo para vocês pensarem se é um sofismo, se está sendo utilizado uma metáfora, se é um equívoco, mas a colocação é a seguinte: os antigos sofistas eram pessoas que eram pagas para transmitir conhecimento e ensinar retórica. Logo, os sofistas dos dias de hoje são os professores. Pessoal, muito feliz pela presença de vocês. Amanhã daremos sequência a esse assunto. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashita. Vida longa e próspera, com muita saúde. Bom descanso a todos. Pessoal, boa noite. Boa noite, bom descanso. Valeu.